queridos, graça e paz. Estamos aqui falando sobre o jejum, primeiramente querendo abraçar a todos nesse tempo de isolamento, em que não podemos nos ver, mas através das nossas redes sociais nós podemos nos achegar até o teu coração, a tua vida, e que essa palavra realmente possa edificar tremendamente a tua vida. Nós iremos basear o nosso texto. Eu sou a pastora Marli, para quem, se alguém ainda não me conhece, estamos aqui em Imperatriz, auxiliando o reverendo Gildo na nossa congregação aqui em Imperatriz. E nós vamos basear o nosso texto em Isaías 58, nos versos 6, 7 e 8, que diz assim: Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos, e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E o verso 11 que diz assim: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Nessa palavra sobre o jejum que nós queremos trazer à igreja, o nosso desejo é que realmente possa edificar a tua vida, possa edificar o teu coração. Obviamente que muitas pessoas já falaram sobre o jejum, sobre os diversos tipos de jejum, quantos dias, se é um dia, se são 2, se é uma semana. Temos relatos de pessoas que jejuaram 40 dias. Gandhi foi um deles, que teve um grande período de jejum para que ele pudesse conseguir obter a questão política sobre o seu país, em frente ao jugo em que ele se encontrava na época diante dos povos dos ingleses. Mas Moisés jejuou um bom tempo, Jesus jejuou durante 40 dias. Enfim, nós encontramos vários tipos de jejuns, de questões bíblicas e até de pessoas não ligadas à nossa igreja, mas que também praticavam o jejum. E a nossa pergunta é: qual o tipo de jejum que nós podemos realizar, mas que vem agradar o coração de Deus? Quais os tipos de jejuns que alegram o coração de Deus? E nós queremos, como um primeiro momento, pensar nessa questão de jejum, não no âmbito de deixar de comer e se abster de alimentação ou de qualquer tipo de jejum de alimentação ou até mesmo de água, mas enfim, tratar sobre uma outra face do jejum que o profeta Isaías está tratando neste momento. E como uma primeira meditação, nós gostaríamos de pensar no jejum como um resgate da humanidade. O que o texto nos diz? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Jejum que agrada ao coração de Deus é quando não apenas nós o colocamos como uma prática daquilo que nós estaremos fazendo, mas quando nós colocamos no sentido de olhar para o outro, de enxergar o outro, de fazer com que o outro seja importante aos nossos olhos. Jesus Cristo, ele resume os 10 mandamentos em 2, dos quais, cumprindo-os, nós estaremos cumprindo também com os 10. Ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, mas amar ao próximo como a nós mesmos. E aquilo que nós não queremos fazer a nós, nós não devemos fazer ao nosso próximo. E aquilo que nós queremos que seja algo útil, que vai trazer benefício ao nosso coração, que nós também possamos fazer ao nosso próximo. Num determinado momento, lá no livro de Atos,
Pedro e João estavam indo ao templo para orar. E ali estava, todos os dias era colocado alguém que era um anônimo diante da sociedade. E ele, Pedro e João, resgata a humanidade deste homem quando diz a ele: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o melhor que tenho eu posso te dar. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E ajudando-o, ou seja, pegando nas suas mãos, o ajudou a se colocar em pé. Este é um dos momentos, é uma face do jejum que agrada a Deus. Não somente se resguardar de algum tipo de alimento ou até mesmo de líquido, a fim de obter algum benefício diante de Deus, mas de fazer aquilo em prol da humanidade, resguardando e restaurando o sentido da humanidade daqueles que estão muitas vezes como anônimos diante da sociedade a qual nós estamos vivendo. E no segundo momento, obviamente que é o estender as mãos, é o ajudar. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Esse é a outra face do jejum, não propriamente de abster-se de alimentação, mas de estender a mão ao próximo. Eu fiquei muito sensibilizada aí com a igreja da terceira igreja, no âmbito de que os irmãos fizeram em prol da saúde, da restauração da família do pastor Gerson. Não somente os irmãos, mas o presbitério como um todo e o Brasil como um todo, vamos assim dizer. Esse estender as mãos colocou-se no sentido de orar, de ajudar, de socorrer em todos os momentos que a família do reverendo Gerson precisou. Isso envolve uma das práticas do jejum. O jejum que agrada a Deus é quando nós não nos colocamos apenas no nosso próprio interesse, mas nós buscamos estender a mão para o próximo e o socorremos naquilo que ele tem necessidade. Então eu vejo o jejum dentro do âmbito do profeta Isaías nesse sentido. Dorcas, ainda no livro de Atos, eu gosto muito do livro de Atos, ele relata o momento em que Dorcas, nesse estender as mãos, ela fazia a sua parte, que era costurar para dar aos pobres, às viúvas, aquilo que elas necessitavam. Uma coisa muito triste que nós encontramos numa das parábolas descritas por Jesus, ele recriminando o fariseu quando ele e o publicano estavam em praça pública, e o fariseu batendo no peito, gritando em alta voz, dizendo que ele jejuava 2 vezes por semana, que ele praticava as ações referentes ao seu cristianismo, mas ele chegou em determinado momento até a se comparar e a dizer: eu não sou como aquele publicano. E o publicano por si toma a sua humildade, coloca-se num cantinho ali da praça e diz assim: sê propício a mim, pecador. Então nós podemos entender o jejum dentro dessa prática do deixar de comer, de abster-se de alimentação, mas também de estender a mão àqueles que também necessitam. E diante disso, no terceiro momento, nós podemos entender que é o Senhor resguardando e abençoando aqueles que tais coisas praticam. O verso 11, ele nos diz algo muito especial e muito bonito. Aliás, um pouquinho antes, o verso 9 diz assim: então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha que expressão linda. E o verso 11 termina dizendo assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Nesse momento de epidemia do vírus
que todos nós estamos enfrentando, que nós possamos praticar esse jejum que agrada a Deus. Não tão somente o jejum de abster-se de alguma alimentação, e eu sei que isso já foi dito em outras ocasiões, mas que nós possamos olhar para o outro e ver que nós podemos abençoar a nós mesmos quando nós abençoamos o outro. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que Deus supra em glória por Cristo Jesus toda e qualquer necessidade que tivermos. Deus te abençoe e que Deus cuide de uma forma tremenda da tua vida e do teu coração. Vamos orar. Querido Deus, nós rogamos sobre a vida desta igreja. Abençoa grandemente cada parte do corpo de Cristo, do corpo vivo de Cristo desta igreja, e que o Senhor, ó Pai, estenda a tua mão sobre o reverendo Jessen, sobre a sua família, e sobre o reverendo Neilton e sobre a sua família. Fica conosco sempre, nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Meu abraço. Fica com Deus.